4. Socorro a náufragos. Certos marinheiros, surpreendidos por uma violenta tempestade a cerca de 10 milhas do porto de Barletta, viram-se em grave perigo e, já sem esperança de sobreviver, lançaram âncoras. Os ventos, porém, enfureceram-se ainda mais, levantando ondas enormes que acabaram rompendo as amarras, deixando a embarcação sem âncora e ao léu das correntes do mar revolto. Serenado enfim o mar por disposição divina, esforçaram-se os marinheiros por recuperar as âncoras, cujos cabos flutuavam sobre o mar. E como não podiam conseguir seu intento por próprias forças, invocaram a proteção de vários santos. Apesar de tudo e dos esforços ingentes, não conseguiram, em todo um dia, recolher nenhuma das âncoras. Entre os navegantes, havia um chamado Perfeito, mas que estava muito distante diante de o ser nas atitudes. Este, em tom chistoso, disse aos companheiros: Vede, camaradas, invocastes o auxílio de todos os santos, e como percebeis, nenhum deles nos socorre. Que tal invocarmos um certo Francisco, um santo bem novo? Quem sabe se ele não dá um mergulho nas águas e nos traz de volta as âncoras perdidas? Concordaram os companheiros, não jocosamente, mas aceitando de verdade a proposta de Perfeito e repreendendo por suas palavras desrespeitosas, fizeram todos uma promessa ao santo. No mesmo instante, sem que os marinheiros fizessem qualquer coisa, viram flutuar as âncoras, como se a natureza pesada do ferro se houvesse transformado na leveza da madeira. Certo peregrino, extremamente debilitado por causa de uma febre muito forte, da qual apenas estava se recuperando, seguia a viagem a bordo de um navio procedente de além-mar. Era muito devoto de São Francisco e o havia escolhido como advogado ante o Rei Celeste. E como ainda não se livrara da enfermidade, sentia-se abrasado de uma sede ardente, quando, faltando água para se refrigerar, começou a exclamar: Ide, marinheiros, tende confiança. Trazei-me água a beber, porque o bem-aventurado Francisco encheu de água meu vaso. Foram os marinheiros e efetivamente encontraram cheio de água, até as bordas, o vaso que pouco antes haviam deixado inteiramente vazio. Outro dia, tendo-se levantado uma tempestade violenta, as ondas enfurecidas ameaçavam afundar o navio e todos temiam naufrágio. Mas aquele mesmo enfermo começou repetidamente a gritar: Levantai-vos todos e ide ao encontro de Francisco. Eis que ele vem nos salvar. E assim falando, caiu em terra, com grandes clamores e lágrimas para venerá-lo. No mesmo instante, com a aparição do santo, o enfermo ficou são e o mar serenou. Frei Tiago de Rieti, depois de atravessar um rio numa pequena barca e deixando na margem os companheiros, dispunha-se a desembarcar. A barca, porém, virou-se, salvando-se a nado que a dirigia, enquanto Frei Tiago ia ao fundo. Entretanto, os irmãos, postos de joelhos na margem, invocavam com grande fervor o seráfico patriarca, pedindo-lhe entre lágrimas que dignasse socorrer aquele que era seu filho. Da mesma forma, Frei Tiago, submerso nas profundezas das águas, implorava em seu coração, já que não podia com os lábios, o auxílio de seu piedosíssimo pai. Então, protegido pela presença de São Francisco, caminhava no fundo como se fora por um caminho real e, entrando na embarcação, chegou de novo à margem. Seu hábito, por incrível que pareça, não estava molhado, nem uma gota d'água atingira sua túnica. Um irmão chamado Boaventura estava atravessando com outros 2 homens um lago, quando a pequena embarcação se partiu por causa da força da corrente, indo ao fundo a barca e seus tripulantes. Do fundo daquele lago de miséria, invocavam com grande confiança o misericordiosíssimo Pai São Francisco, e subitamente apareceu o santo, conduzindo-a sobre a água, e felizmente chegou ao porto com seus tripulantes.
Semelhantemente ficou livre por intercessão de São Francisco um irmão de Ascoli que caíra no lugar mais fundo de um rio. Aconteceu também no lago de Riete que, encontrando-se vários homens e mulheres em semelhante perigo, invocaram o nome de Francisco e ficaram felizmente livres de um iminente naufrágio. Alguns marinheiros de Ancona, surpreendidos por uma tremenda tempestade, encontravam-se em perigo de afundar-se. Desesperados, suplicaram humildemente a Francisco. Apareceu então sobre a nau uma grande luz e com ela a bonança, como a indicar que o homem de Deus possui estupendo poder de ordenar aos ventos e ao mar. Parece-me impossível narrar um a um os grandes prodígios que operou e ainda opera no mar nosso bem-aventurado Pai, como também as muitíssimas vezes que salvou milagrosamente aos que estavam para naufragar. E não admira que se tenha concedido poder sobre as águas àquele que reina no céu, quando sabemos que a ele mesmo, enquanto vivia neste mundo, lhe serviam as criaturas, como faziam com o primeiro homem nos felizes dias da inocência. 5. Libertação dos presos. Na Grécia, aconteceu que o servo de um senhor foi falsamente acusado de roubo. O senhor o acorrentou e o pôs em duro cárcere. Mas a senhora da casa teve piedade dele. Estava convencida de que ele era inocente da acusação feita contra ele e rogou ao marido que o soltasse. Ele, porém, obstinadamente recusou-se a libertá-lo. Então aquela senhora recorreu a São Francisco e recomendou o homem inocente à sua intercessão. Francisco, protetor dos pobres, respondeu imediatamente e foi visitar o prisioneiro. Soltou-lhe as correntes que o prendiam e abriu as portas da prisão. Em seguida, conduzindo-o pela mão, levou-o para fora e lhe disse: Sou Francisco, tua senhora confiou-te a minha intercessão. O prisioneiro ficou amedrontado. Como tivesse que fazer a volta pelo lado de um rochedo muito alto, repentinamente se encontrou, por auxílio de seu libertador, em terra plana. Voltou à casa de sua senhora e referiu a ela, alegre e minuciosamente, os pormenores do milagre. De sorte que ela se tornou mais devota ainda no seu amor a Cristo e a São Francisco. Em Massa de São Pedro, um homem pobre devia a um cavaleiro uma certa quantia de dinheiro. Na sua pobreza, não tinha recursos para lhe pagar a dívida. O credor, então, mandou prendê-lo. O pobre lhe rogava que tivesse compaixão dele e lhe desse outra oportunidade por amor a São Francisco. O nobre, no entanto, cheio de orgulho, fazia-se surdo às súplicas do outro, desprezando como ridículo o amor do santo. E respondeu-lhe desdenhosamente: Vou colocar-te num cárcere tão oculto e seguro que nem esse Francisco, nem outro qualquer, poderão socorrer-te. E fazendo o que ameaçara, procurou um cárcere escuro e lá encerrou o desgraçado, carregado de pesadas cadeias. Pouco depois, apareceu-lhe São Francisco, livrou-o daqueles ferros, abriu-lhe as portas e o deixou ir livre para sua casa. O senhor orgulhoso ficou humilhado pela virtude poderosa de Francisco, que libertou o preso que se lhe havia recomendado e trocou por verdadeiro milagre a petulância daquele cavaleiro em mansidão exemplar. Alberto de Arezzo foi lançado na prisão por dívidas que ele jamais contraiu. Encomendou-se a São Francisco em sua inocência com toda humildade. Era muito afeiçoado à ordem e tinha veneração especial ao santo de Assis acima de qualquer outro. O credor blasfemo afirmou que ninguém, nem Deus, nem São Francisco, seriam capazes de livrá-lo de suas mãos. Alberto, no entanto, na vigília da festa do santo, fez um jejum rigoroso e deu sua ração de comida a um mendigo por amor a São Francisco. Naquela noite, enquanto vigiava, apareceu-lhe o santo. Assim que ele entrou na cela, caíram as cadeias das mãos e dos pés do prisioneiro, as portas se abriram por si mesmas e as tábuas do teto saltaram. Libertou-se então aquele homem e voltou para casa.
Cumpriu desde então a promessa que fez de sempre jejuar na véspera da festa de São Francisco, e como testemunho de seu crescente amor ao santo, a cada ano que passava, acrescentava uma onça ao volume do círio que acendia em sua honra. Quando o Papa Gregório IX pontificava, certo homem chamado Pedro, natural da cidade de Alife, acusado de heresia, foi preso em Roma por ordem do Papa e levado ao bispo de Tivoli para ser custodiado. Recebeu o bispo e, para não perder o bispado, mandou pôr-lhe cadeias e prendeu num cárcere escuro para não escapar, dando-lhe um pouco de água e um pouco de pão para sobreviver. Vendo-se o prisioneiro em situação tão penosa, começou a invocar entre lágrimas e suspiros a proteção de São Francisco para que o socorresse, tanto mais porque ouvira que era a véspera da festa do santo. E como a pureza de sua fé vencera a contumácia de seus erros e se unira a Francisco com todas as sinceridades de sua alma, mereceu ser ouvido por Deus pelos méritos de seu advogado Francisco. Efetivamente, aproximando-se a noite da festa, e quando a luz do crepúsculo começava a desvanecer-se, apareceu ao prisioneiro no cárcere o seráfico patriarca, com semblante misericordioso, chamou-o por seu próprio nome e mandou-lhe que se levantasse imediatamente. Atemorizado, perguntou quem era, e a aparição lhe disse que era Francisco. Percebendo que estava livre das cadeias e que as portas do cárcere estavam abertas para sair, ficou tão perturbado que não conseguia acertar o caminho de saída, e dando gritos diante da porta, fez correr os guardas que, às pressas, foram contar ao bispo que o preso estava livre das cadeias. Logo chegou a notícia aos ouvidos do bispo, o qual, movido por sua devoção, foi até ao cárcere e, inteirado do acontecido, só teve que reconhecer a mão de Deus, adorando com ação de graças pelo prodígio. As cadeias que haviam prendido aquele homem foram apresentadas ao senhor Papa, e os cardeais, que vendo o sucedido, ficaram muito admirados e deram graças ao Senhor. Guidoloto, de São Geminiano, foi acusado falsamente de ter envenenado um homem e de ter a intenção de exterminar, do mesmo modo, o filho dele e toda a família. O magistrado decretou sua prisão e mandou acorrentá-lo num cárcere escuro. Ele, porém, entregou-se a Deus, encomendando-se à intercessão de São Francisco, seguro de sua inocência. Entretanto, o magistrado refletia de que modo poderia melhor arrancar ao suposto culpado a confissão do crime por meio de torturas e a que gênero de morte o condenaria assim que ele confessasse o crime. Estava já determinado que no dia seguinte o réu seria levado ao lugar do suplício, mas naquela mesma noite foi visitado por São Francisco, que iluminou a prisão com uma luz esplêndida durante toda a noite. Encheu-o de gozo e confiança e lhe deu segurança para se evadir. Pela manhã chegaram os carrascos, os quais tiraram o prisioneiro do cárcere e o suspenderam ao cavalete, agravando seus tormentos com grandes ferros, várias vezes o faziam baixar e subir, para que, revezando-se as penas, se visse obrigado a confessar o crime. Mas a convicção de sua inocência se refletia alegremente em seu rosto, sem deixar transparecer sombra alguma de tristeza em meio de suas penas. Depois fizeram uma grande fogueira debaixo do condenado e não conseguiram queimar-lhe um só cabelo, apesar de ter a cabeça voltada para o chão. Por fim, lançaram-lhe óleo quente em grande quantidade, mas ele superou todos esses tormentos, ajudado por Francisco, a quem havia confiado sua defesa. Com isso ficou livre de tudo e se foi são e salvo. 6. Mulheres socorridas na hora do parto. Havia na Eslavônia certa condessa, ilustre por sua nobreza, muito devota de São Francisco e afeiçoada à ordem franciscana. Veio a hora de ela dar à luz e sentia tantas dores e angústias que o nascimento da criança prenunciava já a morte da mãe. Não era possível que a criança nascesse viva, salvando-se a mãe.
Era mais um perecer do que aparecer aquele parto. Vieram-lhe então à memória, e mais ainda ao coração, a fama, a virtude e a glória de São Francisco. Cresceu sua confiança e aumentou sua devoção. Recorreu ao auxílio eficaz, ao amigo fiel, ao consolo de seus devotos, ao refúgio dos aflitos, e disse: Glorioso São Francisco, à tua piedade recorro, com todas as veras da alma, e não consigo explicar o que desejo prometer-te. E com extraordinária prontidão, as últimas palavras daquela mulher cessaram as dores e foram o princípio de um parto feliz. No mesmo instante, acabaram-se as angústias e deu à luz sem nenhum sofrimento. Mandou construir uma linda igreja com seu dinheiro e, depois de construída, cedeu aos irmãos para honrar o santo. Uma senhora chamada Beatriz, que vivia perto de Roma, estava às portas do esperado parto, mas a criança morrera no ventre materno havia alguns dias. Por isso se viu a infeliz, atormentada por angústias mortais e dores intoleráveis. O feto morto provocava a morte. Sem ter visto a luz do dia, punha em risco a vida da mãe. Recorreu a vários médicos, mas não se encontrava remédio humano para ela. A infeliz mulher arcava com uma maldição pesada demais, devida ao pecado original. Transformada em sepultura de seu filho, ela mesma estava certa de em breve parar na sepultura. Por fim, pondo toda a sua esperança nos irmãos menores, mandou pedir deles, com toda a fé e humildade, uma relíquia de São Francisco. Conseguiram encontrar um pedacinho de corda que o santo, durante certo tempo, usou como símbolo. Mal colocaram sobre o corpo aquele pedaço de corda, a mulher, em trabalho de parto, sentiu desaparecer toda a dor. Expeliu com extrema facilidade o feto morto e causa de morte e recuperou a saúde. A esposa de um cavaleiro de Calvi, chamada Juliana, vivia sempre triste e desconsolada ao ver que não conseguia nenhum filho, pois todos eles morriam pouco depois de nascidos. Como estivesse já no 4º mês de gestação, começou a temer, pela experiência dos casos anteriores, que seu futuro parto seria antes a morte e não o nascimento de um filho. Mas com grande confiança, suplicava a São Francisco pela vida daquela criança que ainda não nascera. Sucedeu, porém, que, estando dormindo certa noite, apareceu-lhe em sonhos uma mulher que trazia em suas mãos um menino muito lindo e o oferecia a ela com grandes mostras de prazer. Mas como ela se negasse a recebê-lo, por medo de perdê-lo logo, aquela mulher lhe acrescentou: Recebe-o sem medo, porque compadecido de tuas lágrimas, é o próprio São Francisco quem te envia este e tem plena certeza que viverá e gozará de perfeita saúde. Acordou Juliana naquele instante e, pela visão celeste, compreendeu que o bem-aventurado Francisco viera em seu auxílio. Desde então, repleta de extraordinária alegria, multiplicou suas orações e promessas pelo filho que esperava ter. Chegou enfim o tempo do parto, e ela deu à luz um menino, que a seguir cresceu, cheio de força e juventude vigorosa, como se São Francisco lhe houvesse dado um reforço de saúde, e foi para os pais motivo de devoção ainda mais sentida para com Cristo o Santo. Prodígio análogo realizou São Francisco na cidade de Tivoli. Uma mulher, mãe de muitas filhas, era atormentada pelo desejo de ter um filho homem. Voltou-se a São Francisco com orações e votos e obteve a graça, superior a todas as suas esperanças, de dar à luz 2 gêmeos. Uma mulher de Viterbo, aproximando-se a hora do parto, estava para morrer, atormentada de dores nas vísceras, além de angustiada com o trabalho normal do parto. Baldados todos os recursos da medicina, por causa de sua debilidade, invocou com grande fervor a São Francisco. No mesmo instante, ficou livre de suas dores e deu à luz com felicidade. Obteve a graça, mas esqueceu-se de agradecer, entregando-se no dia seguinte, festa do santo, a trabalho servis. De repente, o braço direito da mulher ficou rígido e tolhido,
e ao tentar colocá-lo em movimento com o esquerdo, também este ficou inflexível. Atemorizada a mulher com este castigo, repetiu seu voto e pela segunda vez se consagrou ao misericordioso e humilde santo, obtendo pelos méritos dele recuperar o uso dos membros que havia perdido pela ingratidão e irreverência. Uma senhora de Arezzo, durante 7 dias, se encontrava nas dores de um parto perigoso e todos a supunham desenganada, pois o corpo já estava completamente negro. Fez promessa a São Francisco e, estando para morrer, começou a invocar o nome do santo. Assim que fez a sua promessa, adormeceu e viu em sonho ao bem-aventurado Francisco, que lhe falava suavemente. Perguntava-lhe o santo se lhe reconhecia a fisionomia e se sabia recitar a Salve Rainha. Respondeu-lhe a senhora que o reconhecia e sabia aquela oração, e o santo lhe disse: começa a oração, e antes de terminá-la, terás dado à luz sem dificuldades. Enquanto suplicava esses olhos misericordiosos a nós volvei, e mencionava bendito fruto do vosso ventre, a mulher livre de toda angústia, deu à luz um menino. Deu então graças à rainha, mãe de misericórdia, que pelos méritos de São Francisco tivera misericórdia com ela. 7. Cegos que recobraram a vista. No convento dos franciscanos de Nápoles, havia um irmão chamado Roberto, que por muitos anos viveu cego. Em seus olhos haviam se formado umas excrescências carnosas que impediam o uso e o movimento das pálpebras. Muitos irmãos por lá costumavam passar como hóspedes ao se dirigirem a diversas partes do mundo, quando aconteceu que o bem-aventurado Francisco, espelho de perfeita obediência, a fim de animar os irmãos em seus empreendimentos por meio de um milagre, curou em presença de todos aquele irmão cego da seguinte maneira: Frei Roberto, às portas da morte, jazia em sua cama, e já se lhe havia feito a encomendação da alma, quando se aproximou o seráfico pai, com 3 outros irmãos, homens de grande santidade, Santo Antônio, Frei Agostinho e Frei Tiago de Assis, que assim como tinham seguido perfeitamente durante a vida, assim também o acompanharam alegres após a morte. São Francisco tomou de uma faca e cortou ao enfermo toda a carne supérflua dos olhos, restituiu-lhe a saúde junto com a vista, livrou-o da morte e lhe disse: Roberto, meu filho, esta graça que te concedi servirá de sinal para nossos irmãos que partem para regiões distantes, onde os precederei e dirigirei todos os seus passos. Irão, pois, felizes e cumprirão com ânimo alegre o mandamento da santa obediência. Em Tebas, cidade da Grécia, havia uma mulher cega que costumava jejuar a pão e água na vigília de São Francisco. Ao amanhecer de um desses dias festivos, foi ela conduzida por seu marido à igreja dos irmãos menores. Ouvia ela a missa e, à hora da elevação do corpo de Cristo, abriu os olhos e o viu com toda clareza. Fez um ato de profunda adoração e disse em voz alta: Graças sejam dadas a Deus e a seu servo Francisco, pois tenho a felicidade de ver a hóstia consagrada. A essas palavras, os presentes prorromperam em exclamações de alegria. Terminada a missa, voltou a mulher para sua casa com imenso júbilo na alma e claríssima luz nos olhos. A felicidade daquela senhora era enorme, não só por haver recuperado a vista corporal, mas também porque, mediante a intercessão de São Francisco e ajudada por sua fé, merecera contemplar, acima de tudo, aquele augusto e divino sacramento que encerra em si aquele que é a luz verdadeira e inextinguível das almas. Um menino de 14 anos de Pof, na Campânia, por um trauma repentino, ficou totalmente cego do olho esquerdo. Pela violência da dor, saíra-lhe o olho da órbita, pendendo 8 dias sobre a face, na largura de um dedo, por causa do afrouxamento do nervo. Não havia outro remédio senão operar, na opinião dos cirurgiões. Vendo isto, o pai do menino apegou-se confiante
A proteção de São Francisco, que não deixou de atender às súplicas de seu devoto, advogado que é sempre dos necessitados. Com um prodígio extraordinário, recolocou em seu lugar o olho enfermo, restituindo-lhe a visão perfeita. Naquela mesma região, em Castro dei Volsci, uma viga muito pesada se desprendeu de uma altura e caiu sobre a cabeça de um sacerdote, cegando-lhe o olho esquerdo. Caído no chão, o paciente começou a chamar em voz alta e angustiado a São Francisco. Socorro, Pai Santíssimo, para que eu possa ir à tua festa como prometi aos teus irmãos. Deu-se isso na vigília da festa do santo, e o sacerdote levantou-se inteiramente são, dando os gritos de alegria e ação de graças, causando grande surpresa e júbilo a todos os presentes que se haviam compadecido de sua miséria. Assistiu à festa do santo, narrando a todos a estupenda maravilha que com ele havia realizado. Certo homem em Monte Gargano trabalhava em sua vinha e, ao cortar uma acha de madeira, feriu-se na vista, de modo que esta se partiu ao meio, ficando uma parte pendente. Perdeu a esperança de curar seu mal por meios humanos e prometeu solenemente a São Francisco jejuar em sua festividade caso o socorresse. Fez a promessa e logo ficou curado. O olho se recompôs em seu devido lugar, adquiriu perfeita visão e nenhum sinal ficou de lesão. O filho de um nobre cego de nascença conseguiu a visão tão desejada pelos méritos de São Francisco. E por haver conseguido assim a visão, deram-lhe o nome de iluminado. Ao chegar mais tarde à idade competente, e muito grato pelo benefício recebido, vestiu o hábito da Ordem de São Francisco e adiantou-se tanto em luz de graça e virtudes que com razão parecia filho da própria luz. Enfim, pelos méritos de Francisco, aquele princípio tão santo teve um fim ainda mais santo. Em Zancato, perto de Anagni, um cavaleiro de nome Geraldo perdera totalmente a visão. 2 irmãos menores que acabavam de chegar de além-mar foram à casa daquele cavaleiro pedir hospedagem. Toda a família os recebeu com devoção e com grande afabilidade foram tratados por amor a São Francisco. Depois de dar graças ao Senhor e a seus bons hóspedes, foram ao convento mais próximo. Algum tempo depois, São Francisco apareceu certa noite em sonho a um daqueles irmãos, dizendo-lhe: Levanta-te e vai depressa à casa de nosso hóspede, que na vossa pessoa nos recebeu a Cristo e a mim, pois quero cumprir com ele os deveres da piedade. Sabei que ficou cego por suas culpas, que não procurou expiar com a confissão sacramental. Desapareceu São Francisco e o irmão, sem perda de tempo, se levantou para cumprir junto com seu companheiro a ordem recebida. Chegados à casa do hóspede, referiram todos os detalhes do sonho que um deles havia tido. O homem ficou admirado, confirmando ser verdade tudo o que lhe referiu o irmão, e derramando copiosas lágrimas, confessou-se com viva dor de suas culpas. Por fim, prometeu emendar-se e mudar de vida, e no mesmo instante recobrou a vista. Espalhou-se por toda parte a fama deste milagre. Muito cresceu a devoção a São Francisco, e grande número de pessoas sentiu-se estimulado à humildade e sincera confissão de seus pecados. Em Assis, um homem acusado falsamente de furto foi condenado à cegueira total por decreto do juiz de Assis Otaviano. A sentença foi executada pelo cavaleiro Otão e oficiais de justiça. Estes forçaram ao condenado os olhos para fora das órbitas e lhe amputaram os nervos oculares com uma faca. A seguir, o pobre homem foi levado diante do altar de São Francisco, a quem o infeliz pediu que o socorresse. Disse que era inocente e, pela intercessão do santo, recebeu novos olhos dentro de 3 dias. Eram menores, mas a visão era a mesma de sempre. O cavaleiro Otão prestou o juramento acerca do estupendo milagre diante de Tiago, abade de São Clemente, que estava fazendo investigações a respeito por autoridade do bispo de Tiago de Tivoli. Também prestou depoimento Frei Guilherme Romano, ao qual Frei Jerônimo, ministro-geral da ordem, ordenou por obediência e sob pena de excomunhão que referisse veridicamente
tudo quanto sabia a respeito. Obrigado a um juramento assim tão solene, em presença de muitos ministros provinciais e de outros irmãos que gozavam de autoridade, afirmou o que segue. Quando ainda era leigo, conheceu o homem em questão e verificou que ele tinha os 2 olhos. Assistiu em seguida à operação com que o cegaram e até mesmo por curiosidade chegou a revirar com um bastão aqueles olhos lançados no chão. Depois viu o mesmo homem dotado de novos olhos que ele recebera por graça da misericórdia divina e com os quais via muito bem. 8. Cura de várias doenças. Na província de Castro de la Pieve, havia um jovem mendigo surdo-mudo de nascença, com uma língua tão curta e delgada que parecia cortada na raiz, como puderam verificar muitas pessoas que o examinaram. Vendo nessa miséria um homem caridoso, chamado Marcos, recolheu por caridade em sua casa e, constatando que com isso Deus o favorecia, resolveu mantê-lo sempre consigo. Certa noite, ao cear com sua mulher, disse na presença do pobre: reconheceria ser um grande milagre se o bem-aventurado Francisco se dignasse devolver a fala e a audição a este homem. E em seguida acrescentou: prometo a Deus nosso Senhor que se São Francisco fizer esse milagre, consignarei, por amor dele, a nosso pobre, de meus bens, a pensão necessária para viver. No mesmo instante cresceu a língua daquele pobre e falou claramente, dizendo: glória seja a Deus, a seu servo Francisco, por haver-me devolvido a fala e a audição. Frei Tiago de Ezeu, enquanto menino e morando em casa de seu pai, contraiu uma forma muito grave de hérnia. Seguindo a inspiração de Deus, embora fosse jovem e enfermo, consagrou-se a Deus entrando na ordem de São Francisco, não revelando a ninguém o mal que o afligia. No tempo da transladação do corpo do seráfico pai ao lugar onde se venera o precioso tesouro de suas santas relíquias, esse irmão assistiu também às festas celebradas por motivo da transladação, para prestar a devida honra ao corpo santíssimo do seráfico pai, já glorificado no céu. Aproximando-se da caixa onde se guardavam as sagradas relíquias, abraçou, movido de fervor de espírito, o féretro, e de repente voltaram a seu lugar milagrosamente os órgãos lesados, sentindo-se inteiramente são. Por isso lançou fora o suspensório, sem voltar a sentir mais tarde a mínima dor. Também se curaram de enfermidades semelhantes, milagrosamente, pela misericórdia divina e pelos méritos de São Francisco, os irmãos Bartolomeu de Gúbio, Ângelo de Todi, Nicolau de Secano, João de Sora, um homem de Pisa e outro de Cisterna, Pedro da Sicília e um homem de Espelo, perto de Assis, juntamente com outros. Urna, mulher de Marítima, padeceu por espaço de 5 anos de alienação mental, ficando além disso privada da visão e da audição. Destruía a roupa com os dentes, não tinha medo de cair no fogo ou na água e chegou a sofrer frequentes e terríveis ataques de epilepsia. Compadeceu-se dela a misericórdia divina, e uma noite ela viu, cheio de luz celestial e divina, o bem-aventurado Francisco, sentado num trono sublime, diante do qual ela pedia de joelhos e com grande instância a saúde. Vendo que o santo não parecia propício às suas fervorosas orações, a mulher fez solene promessa de jamais negar, enquanto possível, farta esmola a quantos lhe pedissem, por amor de Deus e de Francisco. Nessa generosa promessa, logo reconheceu Francisco, a quem em outros tempos ele mesmo fizera ao Senhor, e traçando sobre a enfermo o sinal da cruz, restituiu-lhe a saúde integralmente. Além disso, sabe-se, por testemunho fidedigno, que São Francisco livrou milagrosamente de enfermidades parecidas a uma menina de Núrcia, ao filho de uma pessoa nobre e a outros mais. Pedro de Foligno, um dia foi visitar em peregrinação uma ermida de São Miguel, não porém em espírito e fervor convenientes. Mas depois de haver bebido água de uma fonte, ficou com fúria o corpo, possesso dos demônios, que o atormentaram por 3 anos,
rasgando e pronunciando palavras escandalosas e praticando verdadeiros horrores. Mas, como em meio a tudo isso gozava de intervalos de lucidez, e como por outro lado sabia da eficácia da proteção de São Francisco contra todos os poderes infernais, implorou humildemente a intervenção do santo. Foi visitar o sepulcro de São Francisco e logo que o tocou com a mão, ficou livre dos espíritos malignos que o atormentavam. De modo semelhante, socorreu o misericordioso Francisco a uma mulher de Narni, possessa do demônio, e a outros muitos, cujos tormentos e curas milagrosas seria impossível enumerar. Na cidade de Fano, um infeliz a quem puseram a alcunha de bom homem, paralítico e leproso, foi levado pelos pais à igreja de São Francisco e aí obteve a cura absoluta de ambas as doenças. Um jovem chamado Ato de São Severino, que estava coberto de lepra, ficou curado pelos méritos de São Francisco ao fazer promessa e ser levado ao sepulcro do santo. O santo teve uma virtude especial para curar esse tipo de enfermidade, porque, movido por seu amor, à humildade e à compaixão, se consagrara totalmente ao serviço dos leprosos. Uma mulher nobre chamada Rogada, natural do bispado de Sora, sofria já por 23 anos de fluxo de sangue, tendo passado por inúmeros tratamentos dolorosos. As dores eram tão fortes que muitas vezes parecia que a mulher ia expirar, e se por vezes se podia conter o fluxo, todo o corpo inchava monstruosamente. Mas ouvindo o mesmo cantar na língua local os milagres que Deus havia operado por mediação de Francisco, cheia de grande dor, começou a chorar amargamente. Em seu interior, dizia com toda a fé: ó bem-aventurado São Francisco, que realizas tantos milagres, se te dignares livrar-me desta doença, alcançarás muito maior glória, pois até agora ainda não fizeste um milagre tão estupendo. Que efeito tiveram essas palavras? A enferma ficou instantaneamente curada pelos méritos do seráfico patriarca. Um filho dessa senhora, chamado Mário, que tinha um braço paralítico, fez uma promessa a São Francisco e, por sua intercessão, ficou inteiramente são. Também curou o servo de Deus a uma mulher da Sicília, que por espaço de 7 anos padecia de uma doença muito incômoda. Havia em Roma uma senhora de nome Praxedes, muito conhecida por sua vida devota, a qual vivera quase 40 anos, num cárcere estreito, por amor a seu esposo eterno, e recebera favor especial de São Francisco. Com efeito, certo dia, ela subiu ao ponto mais alto do seu cárcere, à procura de coisas necessárias, quando teve um mal súbito, caiu ao solo, fraturando o pé e a rótula, além de deslocar o ombro. Apareceu-lhe então São Francisco, vestido de glória, e falando-lhe com inefável suavidade: levanta-te, amada filha, levanta-te e não temas. Tomou-a pela mão e, levantando-a da terra, desapareceu. Praxedes, no entanto, caminhava de um lado para o outro no cárcere, pois imaginava ser um sonho aquilo que estava vendo. Começou então a gritar, de modo que alguns acudiram com luz, e vendo-se ela completamente sã, por virtude dos méritos de São Francisco, relatou tudo aos presentes a respeito do milagre. 9. Consequências de faltas de respeito. Na cidade de Les-Simon, perto de Poitiers, um sacerdote chamado Reginaldo, que tinha grande devoção a São Francisco, disse aos paroquianos que a festa do santo devia ser celebrada solenemente. No entanto, um dos paroquianos, que nada conhecia do poder milagroso do santo, não deu ouvidos àquela ordem. Foi ao campo cortar lenha, e quando se preparava para o trabalho, ouviu 3 vezes alguém lhe dizer: hoje é dia santo de guarda e não é lícito trabalhar. Como de nada adiantassem a ordem do pároco e o oráculo celeste, a providência divina operou para a glória do santo um milagre e um terrível castigo. Efetivamente segurava numa das mãos o forcado para amontoar a colheita, quando quis levantar a outra, que sustinha um instrumento de ferro para começar seu trabalho. Aconteceu, por virtude divina, que ambos os instrumentos ficaram de tal forma presos nas mãos dele, que não conseguia fazê-los,
desprender-se dos dedos. Atemorizado e sem saber o que fazer, foi à igreja, à qual haviam concorrido muitos outros, ansiosos por ver o milagre. Diante do altar, e muito arrependido pelas exortações de um dos sacerdotes presentes, pois muitos se haviam reunido para a solenidade, consagrou-se inteiramente a Francisco, em atenção às 3 vezes que ouviu aquela voz, fez também outras 3 promessas. Observar como dia santo de guarda a festa de São Francisco, vir no dia da festa a essa mesma igreja onde se encontrava a visitar pessoalmente o sepulcro do santo. Para grande espanto de todos, feita a primeira promessa, desprendeu-se um dos dedos, ao pronunciar a segunda, soltou-se o outro, e formulada a terceira, ficou livre o terceiro dedo e depois a mão inteira. A seguir aconteceu o mesmo com a outra mão. Havia uma grande multidão ali implorando o patrocínio do taumaturgo. Dessa forma, aquele homem, completamente livre, depôs os instrumentos, enquanto as outras pessoas louvavam ao Senhor e admiravam a maravilhosa virtude do santo, que podia castigar tão facilmente como conceder a saúde. Aqueles instrumentos ainda hoje estão suspensos ao lado do altar, construído ali em honra a São Francisco, para a perpétua memória de fato tão prodigioso. Grande número de outros milagres que se realizaram aí e na vizinhança mostra claramente ser Francisco um dos santos mais gloriosos do céu e com quanta razão se deve celebrá-lo com toda a referência nesta terra. Uma mulher em Le Mans tomou em suas mãos a roca e o fuso na festa de São Francisco e logo ficaram-lhe paralisadas as mãos, enquanto sentia os dedos um ardor insuportável. O castigo serviu-lhe de lição. Reconheceu o poder do santo e, arrependida, correu até os irmãos que, como filhos devotos, imploraram a clemência do seráfico Pai em favor daquela mulher, que repentinamente ficou curada. Não se notava em suas mãos outro sinal do mal padecido, a não ser uma pequena marca, como de queimadura, bastante para recordar o estupendo milagre. Casos parecidos com este ocorreram com uma mulher da terra de Labor, com outra de Valladolid e ainda com outra de Píglio. Todas elas, por não terem feito o caso de celebrar a festa de São Francisco, começaram por sofrer castigos vários pela prevaricação e depois, tendo se mostrado arrependidas, foram miraculosamente reabilitadas por mediação do santo. Um cavaleiro de Burgo, na província de Massa Tabaria, ridicularizava os milagres de São Francisco, injuriava os peregrinos que visitavam seu sepulcro e difamava os irmãos zombando deles. Certa ocasião, ao atacar a fama do santo, cometeu o crime ainda maior de blasfemar. Dizia: se é verdade que São Francisco é um santo, que eu morra hoje pela espada. Se não é verdade, que eu nada sofra. A ira de Deus não tardou em puni-lo como merecia, pois até mesmo sua oração era pecaminosa. Pouco tempo depois, o cavaleiro injuriou gravemente um sobrinho seu, que tomou uma espada e lhe transpassou o corpo com ela. Morreu naquele mesmo dia em seus crimes, escravo do demônio e filho das trevas, para que os outros aprendessem a não desprezar com blasfêmias das obras maravilhosas de Francisco, mas a lhes prestar os devidos louvores. Um juiz chamado Alexandre tudo fazia com sua língua venenosa para impedir que o povo honrasse o santo. Por isso foi privado de uso da língua e ficou mudo durante 6 anos. Sentindo-se castigado naquilo mesmo com que havia pecado, arrependeu-se sinceramente de haver falado tão neciamente por sua boca contra os milagres do santo. São Francisco teve compaixão dele e sua indignação se desfez. Admitiu novamente o pecador a participar de sua graça, o qual, penitente e humilhado, invocava sua proteção. Resistiu-lhe misericordiosamente a fala que havia perdido. Desde então, aquela língua, antes blasfema, se consagrou aos louvores do santo. O castigo que ele sofrera serviu para convertê-lo num homem devoto. 10. Outros milagres diversos.
Em Gagliano Aterno, na diocese de Sulmona, uma mulher chamada Maria, consagrada ao serviço de Deus e de São Francisco, saiu certo dia para, com o trabalho de suas mãos, conseguir algo à sua sobrevivência. Fazia muito calor e começou a sentir uma sede abrasadora. Não lhe sendo possível satisfazer esta necessidade, por encontrar-se só no monte e não encontrar água, deitou-se no chão quase inconsciente e começou a invocar a São Francisco com toda a devoção. O trabalho, a sede e o calor, no entanto, fizeram-na adormecer em meio às suas preces humildes e contínuas. Apareceu-lhe então em sonho São Francisco e chamou-a pelo nome. Levanta-te, bebe da água que Deus dá a ti e a muitos. A mulher acordou a estas palavras e sentiu-se reanimada. Pegou uma mandrágora que crescia a seu lado e arrancou-a pela raiz. Depois, com um pau, escavou a terra e logo encontrou água fresca, que a princípio era um fiozinho correndo, mas logo cresceu como um manancial abundante. Bebeu a mulher e, satisfeita a saciedade, lavou os olhos com aquela água, os quais estavam doentes de longa data, e recuperou-se com perfeita visão. Voltou pressurosa para casa, publicando o estupendo milagre diante de todos para a glória de São Francisco. Espalhada a fama deste milagre, reuniu-se uma imensa multidão que pôde experimentar o poder de cura daquela água, pois muitos dos que se lavavam na fonte prodigiosa, depois de fazerem humilde confissão de seus pecados, ficavam livres de várias enfermidades. Ainda hoje existe essa fonte e junto dela se construiu uma pequena capela em honra de São Francisco. Numa cidadezinha da Espanha, chamada Saragún, o santo fez reverdecer milagrosamente, contra toda expectativa, dando-lhe de novo flores e frutos, uma cerejeira completamente seca, pertencente a um morador daquele lugar. Livrou também, de modo admirável, aos moradores de Vilacilos da invasão de insetos que destruíam as vinhas. Um sacerdote de Palência colocou o celeiro de sua propriedade sob a proteção de São Francisco e o santo o livrou dos insetos que anualmente o invadiam. Extinguiu também totalmente em todo o território de um certo senhor de Petramala, na Apulia, por lhe haver suplicado esse favor, a terrível praga dos gafanhotos que devoravam os campos todos em redor. Um certo Martinho havia conduzido o gado a pastar longe da aldeia. Um dos seus bois caiu e fraturou uma perna de tal modo que não podia curá-lo. Querendo, porém, tirar-lhe a pele e não tendo como fazer, voltou à sua casa para buscar um instrumento apropriado, encomendando, porém, a São Francisco o animal ferido, para que não fosse devorado pelos lobos durante sua ausência. Na manhã seguinte, bem cedo, voltou com o instrumento para esfolar o boi ao local onde deixara o animal e encontrou-o pastando, tão sadio que não se distinguia a pata fraturada da que não estava. Vendo tal maravilha, o homem deu graças ao bom pastor pelo cuidado solícito que tivera com seu boi e por tê-lo sarado de modo tão prodigioso. O humilde santo sabe socorrer sempre aos que o invocam e não se nega a atender às necessidades mais insignificantes dos homens. Efetivamente, a um homem de Amiterno, devolveu o jumento que lhe haviam roubado. A uma senhora de Antrodoco, restituiu-lhe inteiro o prato que quebrara. E a um homem de Monte Dolmo, na marca de Ancona, consertou-lhe o arado que se quebrara em várias partes. Na diocese de Sabina, havia uma velhinha de 80 anos, cuja filha, ao morrer, deixou uma criança de peito. Sendo muito pobre, sem recurso nem leite, e não encontrando mulher alguma que pudesse amabentar o menino, não sabia o que fazer. Por fim, chegou uma noite em que, destituída de todo o recurso humano, via enfraquecer-se cada vez mais o netinho, pelo qual começou a suplicar, banhada de lágrimas e cheia de confiança, a proteção de São Francisco. O amante dos inocentes não tardou em atender, dizendo à anciã: Boa senhora, eu sou Francisco,
a quem com tantas lágrimas tens invocado. Põe teu peito na boca da criança, pois o Senhor se dignou conceder-te leite em abundância. Fez ela como o santo lhe ordenara, e no mesmo instante os peitos da octogenária deram leite em grande quantidade. Logo se espalhou a fama do milagre, e acudiram muitos homens e mulheres para constatarem o prodígio. E como a língua não podia contradizer o que os olhos contemplavam, porfiavam todos em bendizer a Deus pela virtude e piedade admirável que ele fazia resplandecer em seu santo. Em Escopito, um casal tinha um único filho, nascido com os braços presos ao pescoço, os joelhos ao peito e os pés às nádegas, de modo que não parecia criatura humana, mas um monstro. A mãe vivia acabrunhada de tristeza e implorou a Cristo, invocando o auxílio de São Francisco, que tivesse piedade dela em sua miséria e desgraça. Certa noite, oprimida de tristeza, abandonou-se a um triste sono. Apareceu-lhe o santo, confortou-a com suas palavras e exortou a levar o filho a um lugar vizinho, dedicado ao seu nome, e o aspergisse em nome do Senhor, com a água do poço que ali encontraria. Assim ficaria ele totalmente sadio. A senhora, porém, não quis cumprir a ordem do santo, que lhe apareceu uma segunda e terceira vez. Desta última, ele a conduziu com seu filho até a porta do lugar indicado, indo à sua frente e servindo-lhe de guia. Algumas senhoras haviam acorrido à igreja por devoção, e quando a mulher lhes referiu tudo acerca da visão, elas levaram a criança aos irmãos. Eles então tomaram a água do poço, e a mais nobre entre aquelas senhoras lavou o menino. No mesmo instante, os membros voltaram cada qual a seu lugar, ficando a criança inteiramente sã e causando o estupendo milagre, estranha admiração em todos os que o presenciaram. Em Susa, um jovem chamado Ubertino, de Rivarolo Canavese, entrou para a ordem dos frades menores. Durante o noviciado, por causa de grande susto, ficou louco e paralisado em seu lado direito totalmente, de modo que não podia ouvir nem falar. Era incapaz de qualquer movimento e nada sentia. Com grande tristeza dos irmãos, ficava numa cama confinado. Entretanto, aproximava-se a festa de São Francisco e na véspera ele teve um período de lucidez. Apelou para o santo mais que pôde, cheio de fé, embora sua voz emitisse sons indistintos. Na manhã seguinte, enquanto os irmãos cantavam na igreja, São Francisco, com o hábito da ordem, apareceu ao noviço na enfermaria, fazendo brilhar uma grande luz naquela casa. E pondo-lhe a mão no lado direito, suavemente, a fez deslizar da cabeça aos pés. Colocou os dedos nos ouvidos do enfermo e lhe deixou um sinal particular no ombro direito, dizendo: Este será para ti sinal que Deus, servindo-se de mim, a quem quiseste imitar entrando na religião, te restituiu completa saúde. Depois, pondo-lhe o símbolo, que o noviço não havia cingido por estar acamado, disse-lhe: Levanta-te e vai à igreja celebrar devotamente, junto com os outros, as laudes de Deus prescritas. Dito isso, enquanto o jovem procurava tocá-lo com as mãos e beijar-lhe os pés, em sinal de agradecimento, o bem-aventurado pai desapareceu de sua vista. Uma vez readquiridas a saúde e a lucidez da mente, a sensibilidade e a palavra, entrou na igreja para a grande admiração dos irmãos e dos leigos presentes e que o conheciam paralítico e demente. Participou da recitação das laudes e depois contou-lhes tudo acerca da cura milagrosa, estimulando-os à devoção a Cristo e a São Francisco. Um habitante de Core, na diocese de Ostia, perdera o uso da perna, não podendo andar nem se locomover. Em tão dura provação, e sem encontrar remédio humano, começou certa noite a se queixar tão amargamente na presença do santo, como se ele estivesse diante de si, dizendo: Ajuda-me, glorioso São Francisco, e lembra-te da sincera devoção que sempre tive por ti, e dos serviços que te prestei. Pois bem sabes que um dia te levei em meu jumentinho, que te beijei as mãos e os pés. Sempre fui teu devoto,
Sempre me mostrei benigno contigo, e agora aqui estou morrendo pela violência destas dores. Movido por essas amorosas queixas, logo atendeu aquele que não esquece os benefícios e se apresentou, acompanhado de um religioso, ao homem devoto e reconhecido, garantindo-lhe que vinha por ter sido chamado e que trazia os remédios eficazes para a sua enfermidade. Tocou com um pequeno bordão que tinha a forma de tal, no local da dor, e tendo-lhe aberto o tumor que ali se formara, lhe devolveu perfeita saúde. Mais espantoso ainda é que deixou gravado sobre o lugar do tumor curado, como testemunho do milagre, o sinal do tal, com que São Francisco continuava a assinar suas cartas todas as vezes que a caridade o obrigava a enviar alguma missiva. Nossas mentes se distraíram com a variedade de fatos narrados em torno dos milagres realizados por São Francisco. Mas agora, por intervenção do glorioso porta-estandarte da cruz, se voltam mais uma vez para a cruz, guiadas por Deus. E serve isso para nos lembrar que, assim como a cruz representa a culminância de tudo que realizou Francisco para conquistar a salvação, lutando no exército de Cristo, assim também se tornou a marca de tudo aquilo que lhe confere glória, agora que ele participa do triunfo de Cristo. Efetivamente, este mistério grande e admirável da cruz, em que se ocultam os carismas da graça, os mistérios das virtudes, os tesouros da sabedoria e da ciência, inacessíveis aos sábios e aos prudentes deste mundo, foi revelado a este pequenino de Cristo em toda a sua plenitude, pois em toda a sua vida ele sempre seguiu unicamente os vestígios da cruz e sempre pregou unicamente a glória da cruz. Já desde o princípio de sua total entrega ao Senhor, podia dizer com o apóstolo: longe de mim gloriar-me senão da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Também pôde, ao longo de sua vida, afirmar, com não menos verdade: a todos os que seguiram esta regra, a paz e a misericórdia. E ao chegar ao termo de sua existência, pôde repetir com a mais profunda convicção: trago em meu corpo as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. De nossa parte, só desejamos poder ouvir, todos os dias de seus lábios, essas consoladoras palavras. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Amém. Gloria-te, pois, na glória da cruz, excelso porta-estandarte de Cristo, porque, tendo iniciado pela cruz, progrediste segundo a regra e ensinamento da cruz, e, por fim, encerrando tua carreira pela cruz, por ela prova aos fiéis a glória singular de que gozas no céu. Sigam-te em toda confiança os que abandonam o Egito, pois, divididas as águas do mar com o báculo da cruz, atravessarão seguros o deserto desta vida, e uma vez passado o Jordão desta existência mortal, encontrarão, pela virtude admirável da cruz, a terra dos vivos que lhes foi prometida. Digne-se introduzir-nos nela nosso verdadeiro Salvador e Guia, Cristo Jesus crucificado, pelos méritos do seráfico Pai São Francisco e para a glória de Deus uno e trino, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.